Meu amado ouvinte da Palavra de Deus, eu sou o pastor Adriano Cunha, estamos aqui para a 7ª videoaula do nosso curso de liderança cristã. Já de antemão peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal e se você gostar do nosso material, você possa estar enviando para outras pessoas em nome de Jesus, amém? Vamos à aula? Hoje vamos estar estudando sobre submissão à autoridade, amém? Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Amém? Romanos 13, versículo 1 e versículo 2. Vemos um grande exemplo de submissão à autoridade na pessoa de Davi. Mesmo Deus tendo rejeitado a Saul e ungido a Davi rei, com Saul ainda vivo, e posteriormente entregado a Saul em suas mãos. Você pode ler lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23, amém? Davi não tocou no ungido de Deus. Em muitos momentos de nossas vidas, nos vemos irritados com os nossos superiores. Ora, porque não gostamos de suas atitudes, ora, porque eles reprovam as nossas, mas o que nós não podemos esquecer é o princípio espiritual. Amém? Estamos trabalhando para Deus e não para nós mesmos. Deus não tolera a rebelião. Lê lá 1 Samuel 15, 23, Esdras 4:15, Neemias 9:17 e Jeremias 3:22, amém? Quando nos sujeitamos a uma autoridade espiritual, nos sujeitamos a Deus. Amém, irmãos? Quando você se sujeita a uma autoridade espiritual, você não está se sujeitando àquela pessoa especificamente, você está se sujeitando a Deus, que é quem está sobre essa pessoa, amém? Essa pessoa, ela está embaixo da autoridade de Deus, e você respeita essa autoridade que foi escolhida ali, separada por Deus para exercer esse propósito, esse ministério, amém? Se uma autoridade não age honestamente, nós não nos cabe julgar, pois embora às vezes pareça que Deus não está vendo determinadas coisas, os seus olhos estão sobre toda a terra. 2 Crônicas 16:9, amém? Deus é o maestro que rege o universo, nada sai ao seu controle. Uma pessoa só ocupa um cargo enquanto Deus assim permite. O tempo de Deus não é o nosso. Deus dá oportunidade, perdoa, Deus eleva o homem no momento certo e, se for necessário, o derruba. Lê lá 1 Samuel 2, do versículo 6 ao 10, é importantíssima essa leitura. Não cabe a nós julgar uma autoridade, e sim orar por ela. Paulo nos deu vários exemplos de submissão à autoridade. Leia lá Atos 23, versículo 5. Busquemos imitá-lo. Amém? Então, irmão, quando você se sujeita a uma autoridade espiritual, mesmo que ela esteja errada, você não é cúmplice desse pecado. Você não está cooperando com esse pecado. Claro, lógico, evidente. Se essa pessoa quer te levar ou te induzir a estar cometendo uma heresia ou algo que está fora da palavra de Deus, você vai rejeitar isso automaticamente. Isso aqui não era nem para a gente estar batendo esse papo, porque Bíblia é soberana. Bíblia é doutrina. Quando alguém começa a sair da doutrina, já não é mais essa pessoa uma pessoa de Deus, é uma pessoa herética. Ela está vivendo uma vida de heresia. Então, ali já passa, aquela autoridade já deixa de ser uma autoridade reconhecida por Deus para ser uma autoridade fora da visão de Deus. E você não tem que estar obedecendo ou seguindo doutrina de demônio. Amém? Você não tem que estar seguindo doutrina de demônio. Agora, se aquela autoridade, como ali Jesus falou dos fariseus, né? Siga tudo aquilo que sai da sua boca, mas não faça aquilo que eles façam, né? Dando exemplo também deles posteriormente ali de sepulcros caiados e tudo mais. Então acontece, você está seguindo aquilo que é certo. Aquela pessoa está ali orientando, está dentro da Bíblia, só não está vivendo uma vida de santidade. É com ela, com Deus. Não é você. Você não tem nada a ver com isso. Você não será atingido por isso, porque você está fazendo a sua parte. Até porque a igreja não tem dono. Dono da igreja é Deus.
né? O Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que nos resgatou com o seu sangue. Eu não vi ninguém morrer pela igreja, ninguém entregar sua vida para a igreja numa cruz, a não ser Cristo Jesus, que nos resgatou e ele é o nosso Senhor, né? A Bíblia fala que ele conhece, as suas ovelhas conhecem a sua voz e ele... que Deus, o Pai, deu as suas ovelhas a ele. Então, e ninguém pode arrebatá-las da sua mão. Então, o que acontece? Você é ovelha de Deus. Existe uma autoridade, sim. Aquela autoridade representa Deus. Se aquela autoridade está andando errado, hein, na vida pessoal dele, fazendo uma coisa errada, isso é um problema dele. Amém? Isso é um problema dele. Lógico, claro, evidente, ele deve ter autoridade sobre ele, que podem tomar algum posicionamento. A grande ferramenta do crente é o joelho. Você começa a orar, você pode ter certeza que Deus toma uma providência. Isso aí é certo. Agora, você não pode estar fomentando, você não pode estar minando a igreja. Não seja você uma raposinha que vem ali minar o ministério, porque o ministério não é daquela pessoa, o ministério é de Deus, e aquela pessoa está incumbida daquilo ali naquele momento. Mas existem pessoas que estão ali e essas pessoas precisam ser salvas, precisam ser curadas, precisam ser estruturadas. Talvez essas pessoas não tenham a mesma estrutura espiritual que você, a mesma maturidade, e essas pessoas não podem estar passando por isso por conta de pecado pessoal de uma pessoa. Amém? Você pode ter certeza, Deus vê tudo, Ele sabe tudo e Ele age quando tem que agir. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa só está no poder enquanto Deus assim permite. Reflita sobre este pensamento. Um galho seco prejudica a árvore, mas se houver um ninho de passarinhos neste galho, você o retiraria? Amém? Ou esperaria os passarinhos abandonarem o ninho? Algo muito importante é saber que ser submisso a uma autoridade, mesmo que ela esteja errada, não significa concordar com seu erro, e tampouco ser cúmplice. Obedecemos o que a palavra nos permite, não podemos ir contra a palavra por ninguém, mas, obedecendo na medida do possível, somos fiéis a Deus e cumprimos a sua vontade. Romanos 13, versículo 1. Você vê o caso de Davi e Saul. Amém? Davi e Saul. Davi estava na presença de Deus, estava segundo o coração de Deus, Saul estava todo errado. Mas Davi não se aproveitou disso, ele esteve ali enquanto ele entendeu que Deus estava sobre a vida de Saul. Na hora que Deus permitiu a morte de Saul, assim ele toma outro posicionamento, amém? Então acontece que não sejamos nós, né, que atiremos a primeira pedra, porque às vezes pode ser tão somente também uma impressão sua, isso acontece muito, ou você pode estar aborrecido com essa pessoa que ela não te escuta, e você fica criando coisas também na sua cabeça. Então tudo tem que ser no momento certo, amém? O que a Bíblia fala, né? Gamaliel falou o seguinte: aquilo que é de Deus permanece, aquilo que não é de Deus perece, amém? Então você ora e você segue a palavra de Deus. Se a doutrina da sua igreja ela está dentro da Bíblia, siga. Se alguém está querendo pregar uma palavra diferente, né? Nem os anjos do céu, se viesse pregar uma palavra diferente, você deveria considerar como anátema, né? A Bíblia fala isso. Então o que acontece? Se alguém te induz ou quer te induzir a pregar heresia, corre, repreende, aí é outra situação diferente, amém? Essa ilustração dos galhos, eu estava uma vez com um problema muito grave com uma autoridade espiritual e eu orava ao Senhor, eu nunca fui de ficar minando nada, eu comecei a orar e falar com Deus. Se você não vê isso, então Deus me deu uma visão em sonho, Deus me leva para um ambiente espiritual, me mostra uma árvore linda, frondosa, bonita, e tinha um galho muito seco, esse galho estava começando a prejudicar a árvore, mas só que lá na ponta do galho tinha um ninho de passarinho. Deus falou comigo assim: olha, eu estou vendo que esse galho está prejudicando a árvore, eu estou vendo que esse galho ele está seco e ele está prejudicando a árvore, mas eu não posso cortar esse galho agora por causa daquele ninho de passarinho. Assim que esses passarinhos aplumarem e voarem, você pode ter certeza que eu vou cortar esse galho. Amém? Então o que acontece? Ali estava orando para aquela pessoa tomar um posicionamento, melhorar, se tornar novamente um galho frondoso, mas infelizmente essa pessoa não quis fazer isso. Então aconteceu de Deus tomar um posicionamento diferente e retirar essa pessoa. Amém? Então o que acontece? Não se preocupe, Deus está no controle. Tem hora que o joelho tem que falar e a boca tem que calar. Amém? Alguns benefícios da obediência. A obediência agrada a Deus. 1 Samuel 15, 22, 23.
Pela obediência recebemos o Espírito Santo. Atos 5,32. Através da obediência somos elite de Deus. Êxodo 19,5. Somos bem-aventurados no que realizamos. Tiago 1,25. A obediência nos traz salvação. Hebreus 5,9. Amém? E a desobediência só nos traz prejuízos. Amém? A desobediência só nos traz prejuízos. Vamos ver alguns aqui. Pela desobediência de um homem, todos foram condenados. Romanos 5,19. O espírito da desobediência vem do diabo. É verdade. Êxodo, Efésio, amém? Efésio 2,2. A desobediência traz a ira de Deus. Efésios 5,6. Os desobedientes não entrarão no descanso de Deus. Hebreus 4,6. Amém? Os desobedientes serão julgados. 1 Pedro 4,17. Amém? Como vimos, é muito importante que nós estejamos atentos a tudo o que for relacionado com a desobediência. Amém? Pois Deus se agrada de pessoas obedientes. Amém? Nós temos que estar preocupados, né? Nós temos que estar bem preocupados ou bem atentos a tudo aquilo que for desobediência. Fica ligado nisso. Deus gosta de obediência. Amém? Israel nunca foi um exemplo de obediência e, por este motivo, sempre sofreu, né? E tem sofrido até hoje aí. Deus não quer que soframos, Ele quer que o nosso ministério esteja repleto de bênçãos e realizações. Mas, infelizmente, o homem tende a ser rebelde. Basta ter um pouco de autoridade e pronto. Já acha que é Deus, né? Tem gente que acha que é Deus. Não pode ter um pouquinho de autoridade e acha que é Deus. Todo bom obreiro de Deus deve ser um exemplo de obediência, pois, se assim não for, acabará sendo rejeitado. O homem se afasta da bênção com as suas próprias pernas. Quando Deus te chama para o ministério, a visão primária de Deus é que você seja bem-sucedido, seja abençoado, seja feliz, que tudo dê certo, que as coisas sejam uma bênção. Você que toma outros posicionamentos, não é verdade? Vamos ser sinceros. E as coisas começam a desandar. Mas quando a gente busca a presença de Deus, mesmo quando existe turbulência, Deus ajeita as coisas e nos dá condições de vencer os problemas e desafios e nos faz ser vitoriosos. Querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa se inscrever no canal, dá um joinha aí, se inscreve no canal, envia esse material para alguém e até a próxima aula, em nome de Jesus.